Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus amigos, irmãos em Cristo. Roguemos ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais que nos assistem, para que estejam conosco, nos iluminando e auxiliando o nosso entendimento sobre as reflexões que faremos nessa noite. O tema do Evangelho que será abordado está no capítulo 9, item 8, cujo título é Obediência e Resignação. Esse tema, obediência e resignação, se encontra nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 9, e se trata de uma mensagem do Espírito Lázaro, dada em Paris em 1863. Antes de passarmos para a mensagem de Lázaro, farei a leitura das passagens evangélicas que abrem o capítulo 9. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, por entender que elas são importantes também para nossas reflexões. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Com essas passagens de Jesus, citadas por Mateus, nós percebemos que o Mestre está nos convidando a sermos mansos, moderados, afáveis, pacientes, dóceis. E, por consequência, Ele está nos ensinando a não violência, a não nos encolerizarmos, a não sermos descorteses para com o nosso semelhante. Isso porque nossos atos e pensamentos violentos e encolerizados geram sentimentos contrários à lei de amor e caridade, que deve permear as relações humanas e manter a concórdia e a paz. Todo cristão deve ter como lei a humildade perante Deus e a caridade perante o próximo. Voltemos ao nosso tema de estudo, que é a mensagem psicografada pelo Espírito Lázaro na Sociedade Espírita de Paris em 1863. Mensagem que fala da obediência e da resignação. Para compreendermos a profundidade da mensagem de Lázaro, nós buscamos no dicionário o significado das duas palavras, obediência e resignação. Vejamos. Obediência: ação ou efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir, submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou mandato, respeitar um superior ou pessoa mais velha.
resignação, conformação, submissão, concordância, renúncia, tranquilidade, serenidade. Quando olhamos essas palavras e seus significados, o que elas querem nos dizer, o nosso orgulho fala em primeiro lugar, é o que nós chamamos de amor próprio. O nosso orgulho, então, se assusta e as enxerga assim. Obediência, baixar a cabeça para tudo. Resignação, passividade, subserviência, acomodação. Espíritos orgulhosos, que somos, nosso ego se coloca na defensiva quando nos é sugerida a renúncia do nosso personalismo em favor do bem da maioria ou da harmonia da vida. Lázaro, logo no início da sua mensagem, ele nos alerta que essas duas virtudes, a obediência e a resignação, que foram ensinadas e exemplificadas por Jesus durante sua passagem aqui, são companheiras também da doçura. Elas são muito confundidas pelos homens como sendo a negação da vontade e do sentimento. Isso porque nós usamos sempre o filtro do nosso orgulho para interpretar obediência e resignação, entendendo-a como um sentido bem diferente do que elas têm. Lázaro ainda explica que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas e Jesus foi a encarnação delas. Diante dessas virtudes, a revolta desaparece. Diante da obediência, diante da resignação, não tem como aparecer a revolta. Você aceita, você entende, você sente que é necessário a aceitação. Sendo a obediência o consentimento da razão, e sabendo que Deus é um Pai amoroso e justo, é infinitamente bom e misericordioso, nossa razão nos leva aqui a amar a Deus e, em consequência, respeitar as suas leis. Desses sentimentos, desse amor a Deus, do respeito às suas leis, brota a obediência amorosa, caridosa, fraterna, que é o que devemos sempre, a atitude que devemos sempre ter. Obediência por amor, não por medo, porque se fosse por medo, seria uma escravidão, uma obrigatoriedade. Não é. A gente obedece porque ama, porque entende a necessidade da obediência. Nós somos filhos de um Pai amoroso, bom, e obedecemos às suas leis por amor, porque nós amamos o nosso Pai e sabemos da importância das suas leis para o nosso crescimento. A resignação, que é o consentimento do coração, se forma com o desenvolvimento dos bons sentimentos em nós e também com a aceitação das provas e das dificuldades
que enfrentamos. Através da resignação diante da dor, diante do sofrimento, nós vamos nos aproximando da felicidade prometida por Jesus, porque nós vamos nos tornando melhores, nós vamos evoluindo. Quando nós somos obedientes às leis de Deus e resignados diante das provas e expiações, nós estamos praticando o amor a Deus e ao próximo também, e dominando assim as nossas más inclinações. A conquista dessas duas virtudes, obediência e resignação, encarnadas por Jesus aqui na Terra, refletem o nosso ajustamento às leis de Deus e, consequentemente, o nosso progresso espiritual. Amigos, irmãos, espero que com esses comentários, essas reflexões sobre essa mensagem tão profunda de Lázaro que nós fizemos sobre obediência e resignação, nós possamos dar alguns passos em direção à conquista dessas virtudes, que são de extrema importância para a nossa evolução. Agradecemos então ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite refletindo sobre essa doutrina maravilhosa e esclarecedora que nos foi concedida. E para finalizar, para fechar, nosso comentário, trouxe um poema de Joana de Ângeles, Obediência com Resignação, que se encontra no livro Ementário Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Obediência com resignação. O equilíbrio e a harmonia resultam da obediência às leis que regem a vida. A sinfonia harmoniosa depende da submissão dos instrumentos à pauta e à regência. A saúde é consequência da obediência do espírito às conjunturas da evolução. A obediência decorre do conhecimento dos deveres em relação aos objetivos da existência humana. Mas obediência não é receio submisso, nem resignação é indiferença, pois luta é sempre um desafio da evolução. A rebeldia é processo de ação em faixa primitiva, enquanto que a obediência é conquista da razão esclarecida. O bruto reage, o sábio age. O primeiro agride, o segundo elucida. Não te revoltes se as coisas diferem do teu desejo. A realidade é consoante deve ser, e não conforme a cada qual apraz. A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Uma vem do conhecimento e a outra do sentimento. Então, com essas palavras de Joana de Ângeles, também profundas, quero agradecer a atenção de todos e boa noite. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.